Vamos mergulhar hoje numa das lógicas mais curiosas e até contraintuitivas do direito penal, o conceito de ilicitude. Sabe, aquela ideia de que um ato que parece um crime, que se encaixa direitinho na descrição da lei, pode, no final das contas, não ser crime nenhum. É um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. Pra gente começar, uma pergunta bem direta. Será que todo ato de matar alguém é, assim, obrigatoriamente, um crime? A nossa resposta de bate-pronto, né, a primeira que vem à cabeça, provavelmente é, claro que sim. Mas a lei na sua complexidade, mostra que a resposta é nem sempre. E é para entender exatamente esse nem sempre que a gente vai fundo nesse tema hoje. Ok, vamos lá então. Para entender por que nem todo ato de matar é crime, a gente precisa primeiro firmar o nosso conceito principal. Afinal, o que os juristas querem dizer com essa palavra ilicitude? Em bom português, ilicitude é quando o ato vai contra a lei. É o segundo passo na análise de um crime. Pensa assim, primeiro, o ato tem que bater com a descrição de um crime que está lá no Código Penal. Os juristas chamam isso de fato típico. Por exemplo, a ação de matar alguém. Só depois que a gente confirma isso é que vamos analisar se esse ato é de fato ilícito. A melhor analogia é a de uma receita. O fato típico é o primeiro ingrediente. Mas para ter o bolo completo, que no caso é o crime, a gente precisa do segundo ingrediente, a ilicitude. Se faltar um, já era, não tem bolo, ou seja, não tem crime. Simples assim. Um fato pode ser típico, pode ter cara de crime, mas não ser ilícito. Agora, como em quase tudo no direito, né, até os conceitos que parecem mais simples guardam uns debates gigantescos por trás. E a natureza da ilicitude, pode acreditar, foi uma dessas grandes discussões por muito, muito tempo. Basicamente, existiam duas grandes correntes de pensamento. De um lado, a da ilicitude formal, que via a coisa de um jeito bem preto no branco. O ato viola a letra da lei? Sim, então é ilícito. Ponto. Do outro lado, a da ilicitude material, que ia mais fundo e perguntava: tá, mas esse ato é realmente prejudicial para a sociedade? Ele fere os valores que a lei quer proteger? E como esse debate acabou? Bom, o pensamento jurídico moderno, muito bem resumido nessa citação do Bettiol, chegou a uma conclusão bem elegante. Uma coisa não vive sem a outra. Um ato só vai contra a lei justamente porque ele é prejudicial a um bem jurídico, ou seja, algo valioso que a sociedade quer proteger, como a nossa vida ou nosso patrimônio. Então, hoje em dia, a gente entende a ilicitude como um conceito único. E é aqui que a conversa fica boa de verdade. Se um ato que tem toda a cara de crime é, por definição, ilícito, como é que ele pode, de repente, se tornar lícito? Vamos ver como essa mágica jurídica acontece. O ponto de partida é uma presunção. A lei parte do princípio que se alguém praticou um fato típico, sei lá, pegou um bem que não era seu, esse fato é, muito provavelmente, ilícito. A tipicidade, então, funciona como um sinal de fumaça, um indício forte da ilicitude. Mas olha a palavra-chave aqui, é uma presunção, não uma certeza absoluta. E aqui vem o pulo do gato. E se, em circunstâncias muito, mas muito específicas, o próprio sistema de leis dissesse: nesse caso tudo bem, pode fazer? E se a mesma lei que proíbe o ato em geral criasse uma pequena porta de exceção para ele? Essas exceções têm nome e sobrenome. São as causas de exclusão da ilicitude, ou, para simplificar, as justificantes. Quando uma delas aparece na jogada, aquela presunção de que o ato era ilícito, cai por terra. O ato continua sendo típico, alguém matou, alguém pegou algo, mas ele deixa de ser contrário à lei. E se não tem ilicitude, como a gente já viu, não tem crime. Certo, então, existem essas tais justificantes que podem, na prática, anular um crime. Mas quais são elas? É como se a lei tivesse uma caixa de ferramentas para lidar com situações excepcionais. Vamos abrir essa caixa e dar uma olhada no que tem lá dentro. O interessante aqui é a estrutura. Dá para ver que as justificantes se dividem em dois grupões. As legais, que estão lá, escritinhas no texto da lei, e a supralegal, que basicamente se refere a princípios tão importantes que todo mundo aceita, mesmo que não estejam num artigo específico. E dentro das legais, ainda tem uma subdivisão importante que a gente já vai ver. Primeiro, a gente tem as genéricas, que ficam na parte geral do Código Penal. Elas são tipo chaves mestras, servem para justificar, em tese, qualquer crime. Elas refletem valores muito importantes para a sociedade. A legítima defesa, por exemplo, reconhece nosso direito de se proteger. O estado de necessidade entende a lógica de sacrificar um bem menor para salvar um bem maior. Depois, vem as específicas. Essas são como chaves feitas para uma fechadura só. A lei coloca elas em artigos que falam de crimes bem específicos, porque entende que certas situações precisam de uma permissão clara.
Por exemplo, o aborto feito por um médico para salvar a vida da mãe não é crime. A lei, de forma específica, justifica essa conduta nesse contexto. Agora vamos para a categoria que para mim é a mais fascinante. Aquela justificante que não está escrita no Código Penal, mas que é absolutamente essencial para a nossa noção de justiça. A pergunta-chave aqui é a seguinte: e se a própria pessoa, que em tese seria a vítima, concorda com o ato? Se o dono de um objeto permite que alguém o leve, isso ainda é furto. Essa questão nos joga direto no tema do consentimento do ofendido. Mas calma lá, o ponto crucial é que o consentimento não é um cheque em branco. Para ele ser válido, a lei exige uma série de requisitos bem rigorosos. Primeiro, o bem tem que ser disponível. A gente pode deixar alguém levar nosso dinheiro, mas não podemos consentir validamente com a nossa própria morte. Segundo, a pessoa tem que ser plenamente capaz de entender o que está fazendo. Terceiro, o consentimento tem que ser livre, sem coação e dado antes do ato. E por fim, o ato em si não pode ser considerado algo imoral ou que ofenda os bons costumes da sociedade. Ok, depois de toda essa teoria, vamos ver o impacto prático disso tudo. Como é que essa discussão sobre ilicitude aparece no mundo real, lá no processo criminal? Imagina só um cenário em que as provas mostram, sem deixar nenhuma dúvida, que uma pessoa agiu em legítima defesa. O que acontece em seguida? A consequência é direta e é poderosa. O ato não é considerado um crime. Veja bem, não é que a pessoa é perdoada ou ganha uma pena mais leve. Não. Legalmente falando, o crime simplesmente nunca existiu. E aqui a gente entende por que esse conceito é tão importante. Se para a lei não existe crime, então não pode ter prisão em flagrante, o Ministério Público não pode sequer oferecer uma denúncia e, obviamente, não pode haver punição. A exclusão da ilicitude corta o mal pela raiz, antes mesmo que a coisa vire um problemão judicial. No final das contas, o que a ilicitude nos ensina é algo bem profundo sobre o direito, né? As leis são feitas para serem gerais, mas a verdadeira justiça, essa mora nos detalhes, nas exceções. Fica a reflexão. Nesse nosso mundo que está cada vez mais complexo, que outras situações poderiam ou até deveriam ser vistas como justificadas, mesmo que não estejam lá preto no branco escritas na lei? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar essa nossa análise.